Vou aproveitar para te perguntar para outra situação que teve desgaste nessa questão da janela, que foi a do Pedro, né? Uhum. Enfim, vazou mensagens de que havia uma intenção aqui no departamento de futebol de vendê-lo durante o período da janela. Queria saber se houve de fato a intenção da venda e se já teve uma conversa com o jogador depois disso, como é que está a relação com ele, enfim. Em relação ao Pedro, o mais importante é que tudo aquilo que se falou e que foi dito e que foi público sobre o Pedro resultou num Pedro diferente, num Pedro que neste momento ajuda e muito o Flamengo e que se ajuda a ele próprio na sua valorização como jogador. Tudo o resto são coisas normais que acontecem dentro de clubes. Nunca houve uma intenção de vender. Era uma altura em que o Pedro não estava a ser utilizado, mas não havia uma intenção de vender por nenhum valor que não fosse aquele que nós sabíamos que o Pedro tem. Só que o Pedro que está a jogar hoje. E é isso é que é importante, isso é que é importante ressalvar, que tudo foi feito para que o Pedro atingisse a performance que ele é capaz de atingir e aquela que ele entrega hoje à equipa e que nós estamos muito satisfeitos com essa entrega. Tanto é que, na verdade, houve uma proposta quase no final da janela para a venda do Pedro na casa dos 18 milhões de euros, de dólares, digo, e que nós recusamos. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, uma ótima notícia sobre o Mundial de Basquete em relação às transmissões. Falando sobre o Sub-20 e Sub-17, temos jogo amanhã do Sub-20 e no próximo dia 20 do nosso Sub-17. Já eu passo um panorama da nossa base também do nosso basquete. Em relação ao José Boto, deu uma entrevista reveladora e abriu o jogo sobre a situação da saída do Gerson, da não chegada do Mickey e também em relação àquela polêmica do Pedro. E falando sobre Flamengo versus Juventude, né? Que jogo seguro que a gente fez e que boa partida tanto do Saul quanto do Emerson Royal, né? Emerson Royal marcando seu gol e tirando um pouquinho daquele peso que estava sobre seus ombros. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, se puderem, deixe seu like e se inscreva aqui na Flageral, porque a Flageral ela tem tudo da base ao profissional. E rapaziada, vou falar agora sobre Sub-20, Sub-17 e uma excelente notícia sobre o Mundial de Basquete. Vamos começar falando sobre o Sub-20, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação. Flamengo joga amanhã, aquela partida atrasada por causa do Mundial de Clubes, Flamengo versus Nova Iguaçu, às 10 horas da manhã, no estádio da Gávea. Não temos ainda a confirmação se a transmissão será feita pela Flamengo TV. A gente fica torcendo para isso, para a gente poder ver as nossas joias. Galera, o Flamengo está na quinta colocação com 10 pontos, o Nova Iguaçu está na oitava colocação com 7 pontos, e a gente conseguindo os 3 pontos ali, a gente sobe para a quarta colocação e toma o lugar do Bangu. Eu sei, rapaziada, que essas duas últimas derrotas, né, as duas primeiras derrotas do Bruno Pivetti foram derrotas ali sofridas, doídas demais. Só que é aquilo que eu falo sempre, o principal objetivo da base é formar jogadores para o time profissional. Esse é o principal objetivo. Lógico, a gente quer vitórias, queremos títulos, mas a gente não pode perder esse foco de formar bons jogadores para eles ou servirem o time profissional ou eles colocarem um dinheiro nos cofres rubro-negros com alguma futura negociação, tá? Então, em relação ao Sub-20, é isso. Vamos jogar amanhã às 10 horas contra o Nova Iguaçu. Sobre o nosso Sub-17, a partida é apenas dia 20. Essa partida também será contra o Nova Iguaçu, mas será às 11 horas da manhã, provavelmente sem a transmissão da Flamengo TV, porque eles agora estão com uma filosofia de apenas transmitir os jogos do Sub-20. Em relação ao Sub-17, a partida é válida pela Copa Rio. E em relação ao basquete, olha que notícia boa. Flamengo TV transmitirá com exclusividade o Mundial de Basquete. É isso, rapaziada. Flamengo, vou até descer aqui ó, a notícia. Ó. Flamengo estreia na quinta-feira contra o NBA League, às 6 horas da manhã, ok? Então, todo mundo ligado na Flamengo TV,
que nós vamos em busca de mais um Mundial, dessa vez no basquete. Um Mundial muito emocionante que a gente venceu foi aqui no Rio de Janeiro, lá na Vila Olímpica, onde o Flamengo conseguiu ser campeão pela primeira vez do Mundial, e foi uma invasão da quadra, foi uma emoção total. Então queremos essa emoção novamente. Então é isso sobre o nosso Sub-20, jogará amanhã, nosso Sub-17 jogará no dia 20, e nossa estreia no Mundial contra o NBA League é na quinta-feira, às 6 da manhã, com transmissão da Flamengo TV e com narração do João Guilherme. É isso aí, é uma narração e uma transmissão para ninguém botar defeito. E essa vitória do Flamengo lá em Caxias do Sul, hein? 27 anos, 28 anos mais ou menos, sem a gente conseguir vencer o Juventude lá em Caxias do Sul, e vencemos. E vencemos com muita autoridade, né? A impressão que o Flamengo passava é que o jogo poderia ter 3, 4 horas e o Flamengo não tomaria nenhum gol. Por quê? O Flamengo foi organizado do começo até o fim, fez aquela proposta que a torcida do Flamengo gosta muito, né? De marcar sob pressão. E uma coisa que me deixou particularmente muito feliz foi o gol do Emerson Royal, né? Um jogador que, com uma ou duas partidas, a torcida, uma parte da torcida já estava vaiando no Maracanã o atleta, que era recém-chegado, né? Isso poderia causar algum tipo de instabilidade na parte mental do jogador, mas graças a Deus não aconteceu. Ele tá fazendo o seu trabalho, né? Chegou há pouco tempo. Qualquer jogador que tem pouco tempo de clube terá chance de mostrar o seu trabalho, e isso demanda um certo tempo. E é isso que tem sido dado a todos os jogadores e também ao Emerson Royal, que no final da partida meteu lá para o fundo do barbante uma bela cabeçada do nosso lateral direito. Gostei muito também da partida do Saul, né? Como esse jogador se encaixou bem no esquema tático do Flamengo. Ele mesmo já falou, né, que esse estilo de jogo é parecido com o que ele jogava na Europa, né? O Filipe Luís é um técnico forjado na Europa. Então, por causa disso, um jogador que veio do Atlético de Madrid não sentiu tanto a mudança de cultura, o estilo de jogo, e tá mandando muito bem, né? Tá sendo um jogador ali que não deixa a gente sentir falta de atletas que estão fora desse elenco por causa de lesão ou até mesmo por causa da venda, né? Às vezes a gente fala sobre o Gerson e o pessoal fala, galera, relaxa, que agora tem o Saul no lugar do Gerson e a gente não está sentindo falta nenhuma desse jogador. Então, parabéns aí ao Saul, parabéns ao Emerson Royal e parabéns a todo o elenco do Flamengo, né, que está conseguindo colocar dentro de campo a estratégia do Filipe Luís. E tem dado certo geralmente. Flamengo disparado na primeira colocação do Brasileirão e domingo a gente vai pegar o Vasco, mas antes disso jogaremos a partida mais importante do ano rubro-negro contra os Estudiantes. É isso em relação ao nosso último jogo, apenas uma pincelada sobre Flamengo versus Juventude, e que no próximo jogo do Brasileirão a gente também consiga sair com os 3 pontos, porque Flamengo e Vasco, hoje em dia, é um jogo que eles ficam desesperados e nós aguardamos ansiosamente, mas temos que entrar em campo sempre com toda humildade possível. Rapaziada, em relação à entrevista do Boto por Rodrigo Matos, do UOL, ele fez algumas revelações, né? Abriu o jogo sobre algumas coisas que a torcida gostaria de saber. E em relação ao Mickey, eu vou falar para vocês qual o ponto de vista aí do Boto em relação a essa negociação frustrada, em relação também à negociação do Gerson e a negociação que não aconteceu, né? Mas sobre aquela situação toda envolvendo o jogador Pedro, nosso camisa 9, bolado. Então, importante frisar essa situação, né? Ele explanando que realmente teve uma proposta aí de 18 milhões de euros e o Flamengo prontamente recusou, daria mais de 100 milhões de reais. E ele falou também sobre o Mickey Johnston, né? Que é um jogador que chegou em relação à negociação, mas no timing errado. Talvez se fosse
numa outra hora, né, depois da vinda aí do Saul, de outros jogadores, o Mickey ele poderia ser muito bem-vindo pela torcida, mas não foi o caso por essa falta de time. Vamos abrir aspas aí para o que disse o Boto. Acho que houve uma questão de time, porque se ele não fosse o primeiro, né, se o primeiro fosse o Saul, o Samuel Lino, e ele chegasse depois, se bobeasse, a reação da torcida ela seria outra. É óbvio que o trabalho de scout é trazer jogadores que ninguém conhece, né? E eu venho de um país que é bem famoso, principalmente por esse tipo de movimento, que é Portugal, né? Vim buscar jogadores aqui, como Davi Luiz, que em Portugal ninguém tinha ouvido falar. Há uma cultura enraizada de fazer isso em Portugal, que aqui no Brasil vão acabar tendo que fazer uma hora ou outra. Muito dos clubes, o Flamengo não, até porque não precisa, mas muitos clubes vão ter que começar a fazer isso e gerirem mais para aquilo que são as necessidades reais deles, do que gerirem para fora, para a mídia ou para a torcida. Então, ele disse que sim, foi um trabalho de scout, que o Mickey seria um jogador ali que poderia dar bons frutos, mas eu acho que o que o pegou também a torcida, rapaziada, foi o valor da negociação, que era por mais ou menos uns 50 milhões de reais para um atleta que iria chegar e iria ficar no banco de reservas. Pelo que eu vi de reclamação da torcida, o que mais pegou foi essa situação também da parte financeira. E falando aí sobre a saída do Gerson, ele disse que a oferta real partiu de 18 milhões de euros fixo com um bônus pouco realista que poderiam elevar essa quantia. Eu tive a sensação de que o Gerson aspirava a mais em relação a salário, né? Uma coisa que é natural. Mantivemos a cláusula e um valor que o clube poderia pagar à vista. Foi acordado com todo o staff de que o Gerson só sairia se pagassem à vista. E isso aconteceu. Uma coisa perfeitamente normal no futebol. É isso em relação à entrevista aí do Boto, tá? Queria trazer alguns trechinhos, algumas falas de um funcionário que é importantíssimo no alto escalão do futebol. Valeu, nação, estamos juntos, fiquem com Deus. Até a próxima e saudações.